Na região eclesiástica, 15 anos, aqui 4 anos e 10 anos em São Paulo, além do pastorado, as pessoas se perguntavam o que o bispo aposentado faz. Eu diria que ele faz muitas coisas. Uma coisa ele não faz, não é ser pastorado. Por exemplo, eu tenho sempre dito que a igreja precisa sair das 4 paredes. Preguei isso durante toda a minha vida de pastor e também de bispo. E hoje eu contribuo pastoralmente em todo o Rio Centro, quando estou na cidade de São Paulo, com um trabalho metodista, pioneiro, no centro da cidade de São Paulo. Eu tenho uma classe de escola dominical, e aquela classe é uma classe a mais interessante possível, porque são pessoas marginalizadas, pessoas sem teto, sem vida, ex-presidiários, ex-crentes, tem muitos, decepcionados, porque um dia entrou na igreja, não conseguiu a bênção e agora estão satisfeitos. Estão satisfeitos com missionários, porque deram dízimo, não receberam a bênção. Então a minha classe é essa, uma classe difícil. Está acontecendo na minha vida uma reconversão. Evangelizar essas pessoas. Levar a palavra de Deus a essas pessoas de uma forma concreta, mas também de uma forma carinhosa. Também nós estamos trabalhando com o editor nacional do Bolsonaro. Essa revistinha tão querida, tão doméstica, que tem uma mensagem de paz, de salvação, de segurança para cada pessoa. E este devocionário, no Brasil hoje, nós temos mais de 60 mil assinantes, no entanto, cerca de 500 mil pessoas diariamente têm oportunidade de ler de forma direta ou indireta o nocionário e também através da internet. Desafio, e dentro do desafio nós temos o Ministério de Inspiração. O cientista é uma pessoa para atender você, para ouvir você e dar uma palavra de fé, de esperança e também de amor ao ministério. Nós estamos começando o processo de consolidação e a Mariluz está coordenando esse ministério de exploração, que eu tenho certeza que ele pode chegar, inclusive, aqui nessa igreja, através de um aparelho telefônico. Pode estar interligado na cidade de São Paulo e a pessoa pode ligar com o preço normal de uma ligação. Estamos fazendo um contrato com uma grande companhia, a fim de que esse ministério de inspiração ele possa alcançar os lares, as famílias, as pessoas desesperadas, com tantas perdas, através da palavra do Evangelho, através de uma palavra de conforto e de ânimo. E também, todas as noites, tem uma agenda bastante pesada, estou percorrendo as igrejas, fazendo estudos bíblicos, pregando a palavra de Deus. Essa palavra que tem sempre uma orientação para a nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela precisa endereçar a nossa igreja. A palavra de Deus, ela precisa penetrar no nosso coração. Não pode ser restaurante frente à vida. A
vida precisa ser vista. E ela precisa orientar os nossos passos, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus. Portanto, uma igreja, viver a todos vocês, e que a graça de Deus, pastor, já possa estar sobre a vida nessa igreja. Momento que a igreja é um pouco desobrigada, reconstruindo vidas, espaços, mas que tenhamos a clareza de Deus é Espírito. E precisamos adorá-lo em Espírito e verdade. Nós desejamos construir aqui um grande altar para que Deus possa ser de fato louvado e essa igreja possa fazer diferença aqui na nossa comunidade, sal da terra e muito bom. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos e irmãs, para a nossa consideração pastoral dessa noite. A comunicação colocada em pé para a leitura da palavra de Deus. E essa palavra pastoral está na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Uma bela carta do apóstolo Paulo à igreja localizada em Tessalônica. A igreja que estava precisando de uma orientação pastoral, com muitas questões doutrinárias complicadas nas suas igrejas, especialmente com relação à volta de Cristo. O apóstolo Paulo, nessa bela carta, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo faz a seguinte consideração. A partir do versículo 13, do capítulo 2. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados, pelo Senhor, porque Deus nos escolheu, desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Para que também nos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes, guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de Deus, nosso Pai, que nos amou, nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Nosso Pai de Deus. E essa palavra bíblica seja uma fonte que possa regar a nossa vida. Essa fonte que a graça de Deus é conduzida a fim de que possamos conhecer melhor essa palavra que salva, essa palavra que cura, essa palavra que transforma, mas também essa palavra que conduz a igreja à missão, ao discipulado, ao íntimo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos que essa palavra santificadora ela possa fazer diferença na nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus. Amém? Amém? Irmãos, irmãs, conforme nós destacamos, o apóstolo Paulo aqui está dando uma orientação pastoral através de uma carta. Hoje nós temos muitas orientações através dos e-mails, através das pregações, dos escritos. O apóstolo Paulo amava muito essa igreja. Essa igreja ela tinha muita disposição para servir a Deus.
Mas havia no meio da igreja alguns desvios doutrinários. Por exemplo, o desvio doutrinário era o desvio com relação à volta de Cristo. Ó, Jesus Cristo vai voltar, então o pessoal cruzou os braços. Os membros da igreja cruzaram os braços. Cristo vai voltar, e vão trabalhar. O apóstolo Paulo, inclusive, em outro momento, ele passou a sua ideia, dizendo, ó, se você não trabalhar, você, por favor, não vai comer. Não trabalhar. E aqui o apóstolo Paulo diz, olha, vamos caminhar, trabalhando para o Senhor. E no dia que Jesus voltar, nós vamos recebê-lo com todo amor. Não há espaço para preguiça. Não há espaço para comodismo. Nós vamos evangelizar. Nós vamos fazer a obra de Deus. Não há espaço para missão. O apóstolo Paulo conduz essa igreja a partir de dois pontos importantes. Antes do aconselhamento pastoral. Primeiro, ele diz que nós devemos dar graças a Deus. Porque ele chamou. Mas, beleza. O apóstolo Paulo diz, olha, vamos dar graças a Deus. Porque o mais importante é que Deus nos chamou. Deus nos chamou para uma grande obra. Deus conta conosco. A obra da redenção, sem dúvida alguma, foi concluída. Mas o Pai, através da obra de Jesus Cristo, antes da sua partida, colocou para nós o juízo. E após a sua morte, respeitando, ele diz, o Pai me enviou, eu também me pedi. E aqui o apóstolo Paulo diz, vamos dar graças a Deus. Porque nós somos importantes na obra de Deus. Ele nos escolheu. Ele concedeu a nós dons espirituais. E precisamos ser uma igreja que possa produzir frutos dignos de arrependimento. Essa é a primeira chave. Essa é a chave que abre a igreja. Uma igreja que presta gratidão a Deus, porque Deus nos escolheu. Não foi o pastor, não foi o bispo, não foi o evangelista, foi Deus que nos chamou. Quem concede o dom espiritual é o Espírito Santo. Ele confere a autoridade a nós para a realização da obra do Senhor aqui na face da terra. Por isso nós devemos dar graças a Deus. Porque nós somos importantes dentro do projeto de Deus. Mas também o apóstolo Paulo, na segunda desse introito, dessa correspondência, ele diz, permanecei. Versículo de número 15, diz assim, pois, irmãos, permanecei firmes, e guardai as tradições que nos foram ensinadas, seja por palavra, seja por espírito. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo algo importante. O importante na vida cristã é permanecer firme. Tem gente que só gosta da igreja na hora que está perto. Aí eu vou na igreja. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós devemos permanecer firmes. Tem gente que começa com o fogo todo. Os copos e 2 dias. Na minha classe lá, na escola dominical, no espaço metodista 24 horas,
Eu fiquei impressionado com uma pergunta que eu fiz. Eu fiz a seguinte pergunta: quem aqui já passou por uma igreja evangélica? Todos levantaram a mão e disseram, inclusive, eu fui batizado. Exceto, mas estão fora da igreja. Estão perdidos, sem direção e sem caminho. O importante é permanecer na obra de Deus. Até a morte, porque a decisão que nós fazemos por Cristo Jesus é uma única decisão. É para a vida toda. É claro que nesse período nós crescemos na graça e no conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus. Mas quando nós aceitamos a Cristo Jesus, é para a vida inteira. Não por um momento. Nós confessamos a Cristo para essa vida e para a vida do povo. Aquilo que o apóstolo Paulo nos orienta, eu sei que tem Cristo, e sei também que ele é poderoso para captar o nosso propósito até o dia final. Combati o bom combate, acabei a carreira e bati a fé. Então, irmãos e irmãs, nós vamos tentar que o Evangelho possa construir a nossa identidade espiritual. Não o Evangelho para vantagens. Nós queremos o Evangelho. Nós queremos o Evangelho que verdadeiramente possamos assumir a cruz de Cristo e seguir até o fim. Aquilo que o apóstolo Paulo coloca em Filipenses: para mim viver é Cristo. E para mim viver é Cristo. Quando ele disse isso, ele estava até bom. E aqui o apóstolo Paulo mostra a importância da doutrina cristã, da palavra, dos ensinamentos, da doutrina, a fim de que possamos crescer na graça e no conhecimento do Evangelho de Jesus. Depois que o apóstolo Paulo coloca essas duas orientações, que nós devemos dar graças a Deus, porque Ele nos escolheu, Ele nos chamou, que nós precisamos permanecer firmes. Agora o apóstolo Paulo, ele dá à igreja uma receita, uma dose de vitamina. E todos nós usamos uma vitamina espiritual. O apóstolo Paulo, ele gostava do leite quando era criança. E hoje, às vezes, nós nem podemos dar leite para a igreja, porque os crentes são subnutridos. O apóstolo Paulo aqui, ele concede uma receita, uma vitamina para a igreja. Primeiro, ele olha o texto no versículo de número 16. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo Deus, nosso Pai, que nos amou. Diga aqui nos amou. Diga. Porque eu escuto muito pouco alto. Nos amou. Está vitaminado. Deus nos ama. Eu creio que esse é o ponto mais importante. Nós vamos entender o amor de Deus. Porque quando nós entendemos o amor de Deus, muda a nossa imagem mental e relacional. Deus que nos ama. Ele nos ama do pastor. O pastor colocou no momento da confissão, nós pecamos. Essa é a nossa fragilidade. Mas mesmo
Deus chega para nós e perdoa os nossos pecados. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Deus seu Filho dele para que todo aquele que ele crê não pereça na vida eterna. O fundamento do Evangelho é o amor de Deus. Deus prova o seu amor para nós pelo fato de ter Cristo morrido na cruz do Calvário. Essa é a diferença principal da igreja, o amor. Não o amor de boca, mas o amor que o próprio Deus derramou na sua vida na cruz do Calvário. Um Deus que se encarnou. Um Deus que tem sensibilidade. Um Deus que chora. Aquilo que o pastor tem colocado aqui nos seus sermões. Esse Deus que é pastor. Que apacenta a nossa vida. Que busca a ovelha perdida. Nos amou. Hoje a humanidade, irmãos e irmãs, está precisando de amor. A grande revolução que vamos ter na igreja, fora da igreja, é a revolução do amor. Porque quando o amor chega o milagre. Muitas vezes nós queremos um milagre, mas o nosso milagre é Jesus Cristo. Milagre pode ser que é cura, é isso mesmo. Mas o nosso milagre é Jesus Cristo. Porque Ele salvou. Ele cura as nossas enfermidades. E as enfermidades da alma. Porque a alma humana, a alma da nossa sociedade está ferida, precisando da graça de Deus. Precisando da reconciliação. O Deus nos amou. A despeito das nossas imperfeições, Deus nos ama. Com graça, com amor e com misericórdia. E esse amor nos constrange. Porque Ele nos acolhe. Nós também, irmãos e irmãs, poderíamos alongar nesse item, mas descendo essa vitamina A. Nós vemos na igreja rica na graça e no conhecimento do Evangelho de Jesus. Queremos? É claro que queremos. Mas a igreja precisa de vitamina A. Do amor de Deus. O amor de Deus precisa ser derramado nos nossos corações pela ação do Espírito Santo de Deus. Mas também, irmãos e irmãs, o texto nos coloca que nosso amor, nós temos aqui a vitamina C, que Ele nos deu eterna consolação. Em outras palavras, Deus que consola. Eu acredito que todos nós estamos aqui, sem exceção, já passou por um momento difícil na vida, quem está até passando por um momento difícil na vida pessoal, na vida relacional, na saúde física, espiritual, moral. Decepções, feridas internas, mas a palavra de Deus diz que esse Deus que chega até nós, Ele nos consola. É aquilo que Ele disse para os discípulos, conforme o Evangelho de João, no capítulo 14.
O Mestre Jesus estava se preparando os seus discípulos para a sua partida. Ele prometeu o Espírito Santo, parágrafo de Deus. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, creia em Deus, creia também. No mundo teria tribulações, mas tem ânimo, eu venci o mundo. O Deus que nos consola. Deus que nos convida. Vinde a mim sobre vós que estáis cansados e solidaridade. E eu vos ajudarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Porque sou manso e humilde de coração e estarei descansando para os nossos lados. Deus nos consola. O Deus que julga, o Deus que recolhe as nossas lágrimas, mas também julga as nossas lágrimas. Mesmo não tendo lágrimas, nós temos as lágrimas do inferno. Deus sabe o nosso interior. Deus conhece a nossa ferida. Deus conhece as nossas decepções. Mas Ele consola a nossa vida. E coloca em nós uma palavra de fé, de ânimo, para que possamos enfrentar a jornada dessa vida. A igreja precisa dessa palavra de consolação. Nós vemos uma sociedade com muitas perdas. Diariamente nós somos surpreendidos por notícias. Neste momento, na cidade de São Paulo, os PMs de Cristo, essa organização evangélica que trabalha com os PMs de Cristo, o Estado de São Paulo está convocando todas as igrejas para uma conferência. Porque há medo na cidade de São Paulo, pela violência, matando policiais, inclusive crianças. As famílias estão perturbadas, com medo. Os policiais estão perturbados, com medo da violência. E as igrejas evangélicas foram convocadas para orar em favor do nosso país, para que tenhamos paz e tranquilidade no nosso país. Diante de um quadro como esse e outros quadros, Deus chega e consola a nossa vida. Quantas vezes nós chegamos numa situação e falamos, eu não posso evitar essa situação. Não suporto mais. Mas Deus chega, consola, com graça, com amor e com misericórdia. E por fim, irmão, terminando essa palavra pastoral. Uma palavra que nos chama para entendermos que Deus nos convocou. Não é o pastor, uma pastora, ou bispo. Deus nos convocou. Deus nos escolheu para uma grande obra. Precisamos permanecer firmes nessa grande obra. Vamos olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos de uma palavra de alimento espiritual, de vitamina espiritual, a vitamina A, o amor de Deus, a vitamina C, a consolação de Deus. E por fim, o apóstolo Paulo coloca boa esperança pela graça. Eu creio, irmãos e irmãs, que nós, como igreja, estamos precisando hoje de um batismo de esperança. Porque, como diz os obreiros, né, os nossos arraiais
estamos percebendo muita desesperança. Às vezes nós não acreditamos nem na gente. Já fizemos tudo, não vai dar certo. É claro que nós vamos ter aqui com a igreja de Cajadá. Que a igreja é diferente. Já fizemos isso, pastor. Nós dizemos, já tentamos isso, já tentamos aquilo. E esse vírus, ou essa bactéria, ela vai penetrando no nosso realidade. E vai tirando a nossa animação. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que Deus confere a boa esperança, a construtiva esperança pela graça. A graça nos aviva. A esperança abre os nossos horizontes. Por isso nós oramos, como Jesus orou. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Mas aqui, irmãos, eu lembro que, certa vez, eu estava fazendo um estudo bíblico numa igreja a respeito do texto de Hebreus 12. O texto de Hebreus 12 fala que nós devemos olhar simplesmente para Jesus, o autor e o pastor da nossa fé. Depois do estudo, uma criança que dormiu durante toda a minha pregação. E é bom dormir na igreja. É bom dormir na igreja. Alguns tinham um soninho bom na igreja. Né? Aquela criança dormiu tranquilamente durante o culto. Quando estava terminando a pregação, ela acordou. E exatamente naquele momento eu estava fazendo uma pergunta. Gente, nós vamos ter um estudo bíblico. O texto diz que nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. De que maneira nós devemos olhar para Jesus? E fui perguntando. A minha ideia, como aconteceu, era perguntar às pessoas presentes no culto de estudo bíblico. Eu pensei, será que essa criança vai conseguir responder essa pergunta? Então, meu filho, de que maneira nós devemos olhar para Jesus? Ele levantou e disse, pastor, nós devemos olhar para Jesus conforme Deus. Pode ser, irmãos e irmãs, nós devemos olhar para Jesus conforme Deus. Quando nós olhamos para Jesus, com os olhos abertos, nós olhamos para aquele que é o autor da esperança. Porque é o nosso Deus, é o Deus da esperança. E é um texto aqui na palavra de Deus, em Romanos, no capítulo 15, que diz assim, no versículo número 13, o Deus da esperança nos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E nessa noite, irmãos e irmãs, possamos receber a vitamina, a vitamina do amor. Ser a vitamina da consolação, porque eu sou São Paulo, mas também a vitamina da esperança, para que possamos partir do nosso ambiente toda desesperança e possamos olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Podemos aplaudir a obra de Deus?
queridos,